Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Em 2017, o Robson sofreu um acidente na cabeça e ficou com um pedaço de ferro cravado na testa. Precisou passar por uma cirurgia e assim que ele tomou a anestesia, sentiu que acordou em um outro lugar. Ele estava tendo uma EQM. Vamos conhecer a história dele? Robson, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por você compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua história, o seu relato sobre sua experiência de quase morte. Por favor, nos conte o seu nome, de onde você está falando e a sua história. Muito obrigado. Meu nome é Robson Monteiro, eu moro em Pernambuco, no estado de Pernambuco, e no dia 6 de março de 2017 eu sofri um pequeno acidente que atingiu minha cabeça. Eu fiquei com um pedaço de ferro cravado na testa. E fui levado ao hospital e chegando lá, aí fiz vários exames. Nisso eu estava consciente, normal, andando, não estava sentindo muita dor, estava totalmente consciente. E após o resultado dos exames, foi constatado que o meu cérebro foi atingido e formou-se um coágulo de sangue. Aí, na hora da cirurgia, teve que abrir o crânio, né, para retirar aquilo. E durante a cirurgia, quando eu apaguei após a anestesia, né, eu acordei em um lugar que era um lugar totalmente diferente de onde eu estava. Eu não lembrava mais que estava no hospital, mas eu acordei me vendo caminhando sobre a sombra de uma fileira de árvores. Eram árvores grandes, eu estava próximo ao caule delas, ao tronco delas, e eu caminhava sobre a terra. Eu acredito que estava molhado, que eu olhava para o chão e via como se tivesse uma superfície um pouco lamacenta. E ao meu lado estava uma pessoa de branco. Eu sabia que aquela pessoa de branco estava ali comigo, mas eu não tinha assim vontade de olhar pro rosto dela. Não tinha a menor curiosidade de olhar, não dava vontade. Era como se fosse natural estar ali com ela. E nós caminhamos pela sombra daquelas árvores, e quando eu acho que tinha umas 10 ou 15 árvores, e a gente caminhamos por ali como uma coisa natural, como se eu já tivesse acordado caminhando. Foi assim que eu me vi. E ao chegar no final, na última árvore, a gente seguimos à frente e se distanciamos um pouco dela. Se distanciamos assim uns 15 metros ou 10 ou 15 metros. Aí foi quando eu já saímos da sombra e já chegamos ao sol, à claridade do sol. E a gente estávamos sobre um vale, sobre um campo, como se fosse uma fazenda sem fim. Não dava para ver o horizonte. E o céu era azul, com muitas nuvens brancas. Os raios do sol era bem morninho, não queimava, mas dava para ser sentido. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque era uma coisa muito bonita, era uma paz imensa. Era uma paz imensa e o capim era bem nítido, era um capim verde e amarelo. E nisso a gente nós começamos a fazer o contorno pelo lado esquerdo, voltando para a fileira de árvores pelo lado esquerdo dela, só que um pouco afastado. E nesse momento, quando eu olhei para as árvores, haviam um ou dois passarinhos
branco e vermelho, e eles se aproximavam e esticavam o pescoço como se eu fosse uma novidade ali naquele local, como se eles nunca tivessem visto e estivessem curiosos. A gente já estava do lado esquerdo das árvores, voltando como se na mesma fileira pelo outro lado dela. E nisso, eu sempre, pela visão lateral do olho, vendo aquela pessoa que estava de branco ao meu lado, com uma espécie de túnica branca. E olhei novamente para as árvores e vi mais alguns passarinhos que estavam sobre os galhos, só que eram passarinhos de cores que nesse planeta, nessa vida que eu vivo hoje, vivi até hoje, eu nunca não tenho explicação para definir aquela cor. Porque não parece com azul, nem com amarelo, não parece mistura de cores, é uma cor bem viva, mas que eu não tenho nome para descrever ela, também não tenho como comparar ela com a cor com qualquer cor que a gente já viu por aqui. Então, eu olhava novamente para frente e sentia minhas pisadas no capim, sentia o calor do sol nos braços, no rosto, porém eu não via meu corpo, eu olhava para baixo, mas não via. Eu via pela lateral do olho o corpo daquela pessoa que estava com aquele vestimento branco, mas o meu corpo eu não via, embora eu olhasse para baixo. Aí olhava para o céu, olhava para as árvores novamente, mas meu corpo eu não via. E eu estava ali sentindo uma paz tão imensa que eu sabia que eu estava ali, sabia que aquilo ali era real, mas eu não tinha falta assim eu não sentia falta de ninguém que eu conheço aqui. Eu não me lembrava da vida que eu tinha antes. Eu sabia que eu estava ali e como se o meu passado tivesse sido apagado. Eu não sentia falta de pai, de mãe, não tinha nenhuma lembrança daqui da minha vida na Terra, essa vida que eu estou vivo hoje. E saí caminhando com aquela pessoa que estava ao meu lado. Nessa caminhada eu parei, olhei novamente para as árvores, olhei para o céu, olhei para o capim e falei assim, né, que aquele lugar era muito bonito e que eu queria ficar ali, permanecer ali. Nesse exato momento, quem estava ao meu lado respondia para mim que eu não poderia ficar ali, que não havia chegado a minha hora. Então, naquele momento ficávamos em silêncio. Naquele momento ficávamos em silêncio e continuávamos a caminhar. Naquele local que havia muita paz, era como se você estivesse envolvido de tanta paz que você não, é como se você fosse puro ali, não tivesse um passado. Então, caminhamos mais à frente, a fileira de árvores já ficou para trás, a gente ficamos naquela imensa vastidão de capim verde e amarelo, e novamente eu parava, olhava para tudo e falava assim, que queria ficar ali, porque ali era um lugar de paz. E aquela pessoa que estava ao meu lado falava para mim que eu não poderia ficar ali, que a minha hora não tinha chegado e que eu teria que voltar. E nesse momento tudo foi escurecendo e quando eu acordei foi no hospital. Quando eu acordo no hospital, eu acordo consciente e com aquele arrependimento, aquele pensamento de arrependimento, que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu não deveria ter voltado, eu deveria ter permanecido naquele local para sempre, porque era um local de muita paz. Isso foi o que aconteceu comigo e aí
Eu guardei isso para mim, não contei para ninguém. E acredito que uns 25 dias ou 30 dias após o acidente e após acontecer isso, eu comentei com um amigo meu sobre um sonho que eu tive que eu achava que era estranho, porque não era como um sonho comum. Então ele falou para mim que eu tive um EQM. Até então não sabia o que era isso. Aí ele me explicou e pediu para eu dar uma pesquisada. E quando eu fui pesquisar, foi que eu vi que inúmeras pessoas acontece isso com elas. Mas é assim, é uma experiência que eu acredito que foi a coisa mais sublime que aconteceu na minha vida. Não foi uma coisa, não foi um sonho, porque é muito diferente de sonho. Até hoje eu tenho essas imagens nítidas na cabeça. Quando eu quero lembrar, eu lembro, vejo tudo. Na minha mente eu tenho a lembrança bem nítida do que aconteceu ali. É uma coisa que quando acontece, eu não lembrava da minha identidade de Robson Monteiro. Eu não sentia falta dos meus pais, não era como se nunca tivesse acontecido acidente. É como se eu estivesse ali, como se fosse a minha consciência que estivesse naquele local. Eu sentia minhas pernas, sentia a pisada no capim, escutava o barulho dos meus passos no capim seco. Mas eu não via o meu corpo. Eu não via os braços, não via as pernas, porque quando olhamos para baixo e estamos caminhando, a gente vê, né? E eu não via. E a sensação era de uma paz tão imensa que não dava vontade de sair daquele local. A vontade era permanecer ali para sempre. Fora os pássaros que você viu com cores diferentes, mais alguma parte da natureza tinha uma cor que não existia por aqui? Não, só os pássaros. Porque o capim era um capim verde e amarelo. Eu lembro até hoje. Era um capim verde e amarelo. As folhas do meio do capim eram verdes. E as folhas que envolviam o capim por fora, elas eram amarelas. Eu não via a terra, só via o capim. Estava caminhando sobre o capim. As folhas das árvores eram largas e verde escura. O céu azul, as nuvens brancas. E eu lembro que eu não via horizonte, não tinha uma montanha lá atrás, não dava para ver o fim. Era uma vastidão daquele capim que não dava para ver o final. Você, por acaso, enxergou o sol? Não, eu não vi o sol. Eu senti os raios solares no meu rosto, senti nos meus braços, mas eu não via o sol. E pela sombra das árvores, que eu estava no início, quando eu estava caminhando embaixo, era como se fosse o sol de meio-dia, porque a sombra estava abaixo das árvores, não estava na lateral, nem para outra lateral. Você enxergava uma sombra definida ou simplesmente era escuro embaixo das árvores? Assim, era uma sombra escura, normal, como de qualquer árvore, mas dava para enxergar o chão. Eu estou te perguntando isso porque eu sempre quero saber se era só claro ou se havia uma estrela como o sol mandando luz para esse lugar onde você estava. São dois conceitos diferentes. Por isso que eu pergunto se você via a sombra definida, como uma sombra de meio-dia, você vê bem definido, né? O recorte, como uma linha bem definida. Ah, não, eu não via o recorte da sombra, porque eu estava abaixo daquelas árvores grandes, andando pela sombra, mas não dava para ver aonde a sombra se extinguia e começava a claridade. Só quando eu olhava lá para frente, aí dava para ver a claridade do capim e fomos nos aproximando. Mas assim, não dava para ver a definição da sombra no chão, a parte que separa a sombra da claridade, mas no final daquela estrada por baixo das árvores, já dava para ver o capim de longe.
de longe eu já avistava o capim que estava lá na frente, fora da sombra das árvores. Você diz que você falou com esse ser ao lado, mas você falou em palavras, em pensamento, em sentimento? Como é que foi a comunicação entre vocês? Foi em pensamento, não, porque assim, quando eu parei, que eu olhei para tudo ao redor e pensei que queria ficar ali, eu falei através do pensamento que queria ficar ali. Então, momentaneamente, aquele ser que estava do meu lado, como se fosse uma pessoa, ela me respondeu através do pensamento. Então, eu não pude definir se a voz dela era masculina ou feminina. Era uma voz agradável. Esse ser que estava me acompanhando transmitia muita paz, muita tranquilidade, mas não deu para ver o rosto dele, não deu para identificar se a voz era masculina ou feminina. Mas eu sabia que ele estava ali comigo. Por que você não teve curiosidade em olhar para ele? Não deu. Assim, era como se fosse uma coisa natural. Não foi nem. Eu não vou falar que eu tive receio, porque eu não tive. E também não tive curiosidade. E também não é a questão de eu falar assim que não era digno de olhar. Talvez se eu quisesse olhar, eu teria olhado. Mas era uma coisa como se eu já convivesse com aquela pessoa há anos, já tivesse acostumado com ela e não achasse a necessidade de olhar para o rosto dela. Você não teve nenhuma sensação de retorno, como se você estivesse voltando para um lugar onde você já tinha estado antes? Não tive. Aquele local para mim foi uma novidade imensa que deu vontade de ficar lá para sempre. Não dava vontade de voltar para cá. Você se sentiu de alguma forma conectado com aquilo tudo? Eu não me senti assim conectado na parte de como se eu fizesse parte daquilo ali. Não. Eu me senti conectado assim pelo prazer que era estar ali. Assim, como se você descobrisse algo novo, um mundo novo, e tudo que você quer naquele momento é permanecer ali para sempre. Você é como se o seu passado tivesse apagado e você tivesse num local que você sempre sonhou. A sensação é essa. Você disse que nem se lembrava que você era o Robson Monteiro, mas você ainda se sentia a mesma pessoa? Me sentia a mesma pessoa, sabia que eu estava ali, que era eu, mas não, assim, não como Robson Monteiro, era como se fosse a minha alma, a minha consciência, tipo, renovada, como se assim, como eu posso falar, como se tivesse apagado o passado inteiro e eu estivesse ali novo, renovado. E você sentia uma leveza, falta de gravidade, alguma coisa por aí? Não, naquele momento eu não sentia falta de gravidade, apesar de não ver o meu corpo. Eu sentia minhas pisadas no chão, eu escutava o barulho do capim quando eu pisava. Como se você estivesse aqui. Como se estivesse aqui no planeta Terra, mas eu sabia que aqui não, aquele lugar ali não, assim, eu tinha em mente que não era esse mundo aqui. Você disse que você não sentia o corpo, porém, quando você queria olhar para a direita ou para a esquerda, você sentia girar ou você sentia que você tinha uma visão para todos os lados? Como é que era isso? Eu não via o meu corpo, eu não enxergava o meu corpo, mas para olhar para o lado eu tinha que virar o pescoço. É como se eu virasse o pescoço e olhasse ao redor. Um pescoço físico que talvez você não tivesse ali, porque você não viu seus pés, né? Então, era o que eu ia falar, um pescoço invisível, um pescoço que eu vi, que eu sentia a necessidade de virar ele, para olhar para a esquerda, para a direita, quer dizer, para a direita eu não olhei não, onde o ser que estava do meu lado eu não olhei, mas para baixo, para cima, para a esquerda eu olhei e eu senti a sensação realmente de estar virando o pescoço, embora eu não via meu corpo. Pelo seu relato,
Você não percebeu tendo saído do seu corpo e nem tendo chegado nesse lugar, e nem na sua volta. Não, assim, quando eu acordei, eu já acordei andando, a minha visão já foi clareando, eu já estava andando, caminhando com aquela pessoa. Eu não tive a sensação de estar fora do corpo, não tive a sensação de estar entrando em túnel. Por que você diz que você sentiu estar em uma outra dimensão? Porque a paz era imensa naquele lugar. Era algo diferente que eu acredito que eu nunca mais vou sentir aquilo que eu senti, porque às vezes eu comento com amigos que era como se o jeito que eu me senti lá, a forma que eu me senti, era como se eu estivesse, aquela sensação, se você estivesse numa guerra e de repente você chegasse em casa e deitasse no colo da sua mãe naquela paz imensa que é o amor de mãe, só que 100 vezes mais do que isso. Não dava para ser esse local que a gente vive aqui, porque eu não sentia cansaço físico, eu não sentia, vamos dizer, nenhuma dor muscular, porque estava andando, porque a gente sente, quando a gente está andando, a gente sente, né, o peso das pernas, e eu andava ali numa, vamos dizer assim, numa leveza, como se eu não sentisse nada de dor, embora eu sentisse minhas pernas caminhando ali. Assim, eu acho que aquilo ali não era o planeta Terra, não tem condição. Você sente algum tipo de conexão ainda com esse lugar, estando aqui? Não, eu não sinto. Eu não sinto conexão com esse lugar, mas assim, é como se. É como se eu sentisse saudade daquilo ali até hoje. Mas é uma saudade por ter estado num lugar tão bonito daquela forma. Não é uma saudade que dá vontade de voltar para lá, porque você falou de arrependimento quando você veio. Quando eu acordei no hospital, então já acordei, quando eu abri o olho já senti o arrependimento por ter voltado. E eu pensei comigo mesmo assim, que eu não devia ter voltado, devia ter permanecido lá. Mas assim, hoje eu já não sinto assim vontade de ir para aquele lugar. Eu só tenho aquilo apenas como uma lembrança boa. Às vezes eu fico pensando assim, né, que talvez um dia eu possa voltar para lá quando morrer, né? Então, assim, eu não tenho medo, eu já não tinha medo da morte, hoje em dia também eu não tenho medo, porque eu acredito que eu acho que a morte é uma espécie de transição, não sei, como se eu já tenho a certeza que após a morte algo já nos espera em outro lugar. Quando você chegou lá e os pássaros olharam, notaram a sua presença, a natureza, ela notou a sua presença? Eu digo isso porque algumas pessoas já falaram que se sentiam sendo bem-vindas até pelas plantas. Então isso era como se eu me sentisse bem-vindo naquele lugar. Assim, eu me senti tão bem, tão conectado com aquilo, que quando eu olhava para a folha das árvores, o vento estava batendo nelas, os galhos estavam balançando levemente, e eu sentia como se a natureza me abraçasse ali, me acolhesse ali. Era um sentimento muito bom, era uma sensação de paz imensa, uma imensa sensação de paz que não, assim, não tem descrição. É como se você, eu não sei, é 1000 vezes a mais do que o amor que a gente sente quando estamos perto da mãe, que passamos tanto tempo sem vê-la. Você falou em arrependimento de ter voltado. Isso me faz te perguntar se você achava que você poderia ter ficado se quisesse. Eu não pensei assim, se eu quisesse eu poderia ter ficado. Mas assim, o arrependimento foi como o arrependimento por não poder ter ficado lá. Porque vamos falar assim, se eu tivesse uma chance, se me fosse feita uma pergunta, você quer ficar aqui ou você quer voltar? Eu teria escolhido ficar lá. Quando você voltou,
os seus sentidos mudaram, a sua vida mudou de alguma forma. Algumas pessoas comentam que passam a ter uma percepção extrasensorial, sentir o sentimento das pessoas. Algo aconteceu? Eu já tinha, assim, algumas visões antes disso tudo acontecer. E essas coisas foram se transformando. Tipo, hoje em dia, quando eu sinto algo acariciando minha cabeça, eu já sei que é alguém conhecido que vai morrer, entendeu? Então, quando acontece isso, então eu já imagino, alguém vai dessa vida para outra, só não sei quem é. E sempre acontece com pessoas da família, com amigos próximos, amigos dos meus pais. Essa mão passando no seu cabelo que você sente, isso acontecia também antes do acidente? Não acontecia. Mas já aconteceu de antes do acidente eu ver, assim, espíritos de pessoas que estavam ali perto de mim, eu via, bem nítidas, como se fosse uma pessoa, mas que eu percebia que não estavam vivos, não eram pessoas vivas, era apenas a alma, mas isso aí não acontecia quando eu queria, isso era um acaso. Um acaso que durante esses meus 33 anos já aconteceram quase 30 vezes. E no que isso mudou depois do acidente, da experiência de quase morte? Quando acontecia isso, às vezes eu ficava apavorado, às vezes eu me assustava. Hoje em dia, apesar que faz pouco tempo, né? Quando acontece essa sensibilidade que eu sinto sobre algo acariciando meu cabelo, então eu já sei que vai acontecer de alguém conhecido falecer, mas não foi não é uma coisa que eu fui acontecendo com o tempo e eu fui tipo estudando aquela causa toda. É uma coisa que aconteceu a primeira vez e eu já sabia que ia falecer alguém. É como se algo me avisasse. Eu só não sei quem é. Quer dizer que na primeira vez que você sentiu essa carícia nos seus cabelos, você já sabia o que isso significava? Já sabia o que isso significava. Isso após a EQM. Um dia eu estava conversando com minha esposa, eu em outra cidade e ela em outra cidade. Cada um em cidades diferentes. E eu senti, falando com ela ao telefone, eu senti como se fosse uma mão acariciando meu cabelo, bem, bem de leve. Então eu perguntei para ela, eu falei, faleceu alguém aí? Ela falou que não. Eu falei, tá bom. Aí, no outro dia ela liga para mim, fala que um vizinho nosso havia falecido. Outra vez eu estava à noite em casa, senti isso tudo, acordei ela no meio da noite, falei para ela que senti que alguém ia falecer. Ela falou que achava que era bobagem minha, que eu devia ter só tido a impressão, mas no outro dia de manhã eu acordo com ela chorando, falando que a bisavó dela havia falecido naquela madrugada. Quando você voltou, você tinha esse arrependimento, mas você conseguiu se encaixar na vida aqui normalmente ou você ficou se sentindo deslocado nessa realidade em que você sabia tantas outras coisas que ninguém ao lado sabia? Não, eu voltei e assim, nessa vida aqui eu me encaixei normalmente, como antes, mas sempre com uma coisa atrás da orelha, né, porque eu vi aquilo tudo, eu sabia que não era um sonho comum, né? Tratei com meu amigo que era um sonho diferente dos outros. Falei para ele que durante a cirurgia tive um sonho diferenciado dos outros. Um sonho que eu senti o calor do sol, um sonho que eu escutava barulho, conversava com outra pessoa, e diferente dos outros sonhos, porque geralmente nos sonhos eu acredito que eu nunca escutei alguém falar comigo durante um sonho para quando eu acordar lembrar o que aquela pessoa falou. Nem senti o calor ou frio, né, durante um sonho. E lá eu senti o calor do sol. Senti a frieza da sombra.
quando no início, quando eu acordei ali que já me vi caminhando. Como é que hoje você define o que somos nós? Eu acho assim que nós estamos dentro de uma roupa que é nosso corpo, e um dia quando essa roupa acabar, eu acredito que a gente vamos voltar do local que viemos. Eu acredito que a nossa alma, eu acredito que ela é eterna, eu acredito que ela não se extingue com o corpo, que ela está além do corpo. O corpo pode acabar, mas a nossa consciência, a nossa alma não. Estamos aqui vivendo essa vida, mas essa vida eu acho que não, assim, não é a única vida que a gente tem. Eu acredito que haverá outras, e com certeza bem mais agradáveis do que aqui. Pelo que eu passei e me vi naquele lugar agradável, eu acredito que, embora o que aconteça aqui, mas medo da morte eu não tenho, porque eu sei que quando acontecer, eu acredito que cada um da gente vai despertar em outro lugar. O que você quer dizer com outras vidas? Como eu acordei naquele lugar, então eu acredito que aquela vida que eu estava me vendo lá não era essa vida terrena, não era essa vida aqui na Terra. Eu acredito que já era uma outra vida, por eu me sentir assim, tipo novo em folha, sem passado, sem lembrar de pai, sem sentir saudade da família, sem ter lembrança do trabalho, de acidente, sem sentir falta de nada, nem mesmo de filhos. É como se fosse uma nova vida, só que eu sabendo que eu estava ali. Mas você se sentia a mesma pessoa que você é, como o Robson? Não, assim, eu sabia que eu estava ali, mas nem do meu nome como Robson eu lembrava. Mas você sentia que você era o mesmo eu? O mesmo eu. A minha consciência estava ali, era eu que estava ali, mas assim, não necessariamente para atender pelo nome de Robson. Era como se nomes ali não tivessem importância. Qual o recado que você daria para todos nós? Não um recado, mas assim, a minha conclusão. O que eu acredito assim é que o homem aqui onde vivemos, a gente acredita em Deus, mas que a gente tenta pensar que Deus é algo, mas que a gente não faz ideia do que é Deus. Porque eu acredito que é uma coisa que abrange o universo inteiro e muito mais. É uma coisa que está fora do conhecimento do homem ainda. E a gente estando aqui, vivendo aqui, a gente pode imaginar, mas a gente nunca vai sentir. Porque o que eu senti lá, eu acredito que ali era estar nos braços de Deus. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?